Beleza, gente. Já iniciei a gravação aqui da nossa aula de hoje. Então, vocês participaram da semana acadêmica? Vocês gostaram? Sim. Ai, que bom, que bom. Eu tive a oportunidade de acompanhar na quarta-feira, né? Eu acompanhei, gostei muito ali da Fernanda falando, do pessoal que falou na quarta-feira, foi muito bacana. Na quinta-feira também eu assisti toda, porque até eu participei, né? Não sei se vocês me viram, mas eu participei na quinta-feira, gostei muito de ter participado. E na sexta-feira eu não pude participar, porque eu já tinha agendado um treinamento numa padaria que eu sou responsável técnica, e o treinamento era às 19 horas. Então, eu terminei meu treinamento às 21. Eu não pude participar, mas me disseram que foi muito legal, assim, que foi bem bacana realmente a sexta-feira, né? Com a professora que estava lá, não sei se vocês assistiram, mas que bom, gente. Ai, eu estava aqui pensando agora na reunião com o Matheus e com a Karen, né? E com a Fernanda Rodrigues. Eu e vocês, nós tivemos apenas um encontro presencial, né? Estava explicando para a Karen que essa turma iniciou um pouquinho depois e que a gente teve só um encontro presencial, onde a gente trabalhou a unidade 1.1 e depois começamos com os nossos encontros online. E eu sinto, assim, que, nossa, eu tenho tanto desejo, assim, de estar com vocês mais perto e poder estar olhando no olho. Eu gosto desse contato com o aluno. Eu tenho essa necessidade, assim, eu gosto muito disso, sabe? E com vocês, assim, eu estou sentindo bastante falta disso. Mas não sei se isso é bom ou é ruim, para mim é bom, né? Não sei para vocês. Nós teremos algumas outras disciplinas que eu posso estar lecionando e talvez a gente possa estar se encontrando em sala de aula. E eu vou ficar muito feliz e muito honrada em poder estar com vocês presencialmente, porque as outras turmas, que são turmas que já foram meus alunos em outros semestres, a gente está fazendo essa aula online e tal, eu me sinto bem próxima. Agora, a turma de vocês, que a gente teve uma aula só, eu queria tanto esse aconchego, sabe? Queria tanto a gente estar ali junto, dando risada junto e aprendendo e trocando as ideias. Mas eu acho que se tudo der certo, a gente tem que torcer. No semestre que vem a gente se encontra em sala de aula, assim. Eu vou ficar bem, bem contente de poder ter esses encontros presenciais com vocês, assim. Bem contente mesmo. Eu gosto disso. Gosto muito. Pessoal, só pro fala, né? Vocês devem achar que eu sou uma louca, né? Gente, quero saber. Vamos fazer a chamada aqui. A Bruna está, o Matheus está, a Daniela está, a Denise. A Denise avisou agora que o pai dela passou mal, ela teve que levar ele para o pronto-socorro. Ela acabou de gravar um áudio para mim da parte dela. Tá bom. Aí você passa, né? Beleza. Então a Denise está de alguma forma. A Gabriela ainda não, né? Estar. Oi? Ela falou que não consegue estar, ela tá com o computador estragado, não tem internet, não sei. Ela é a Gisilene. Eu acho que a Gabi é quem está conversando comigo no WhatsApp, né? Ela também gravou Pois é, o Matheus, a Gabi disse que vai me mandar um áudio. Mas como é que eu vou passar esse áudio para vocês? Só se botar o celular aqui perto do microfone do computador, né? Ela já me mandou a parte dela, que é para mim passar o áudio. A Gabi? É. Então ótimo. Então a Denise e a Gabi tá ok. O Joas já tá aí também, que eu aceitei. E a Jusilene. Cadê a Jusilene? Também é por áudio, ela não tem internet. Fechou. Então o grupo da apresentação do artigo pode começar?
Pode ser? Então, fechou. Vamos lá. Pode voltar para o começo, Joás. A nossa equipe vai apresentar sobre adaptação, o artigo que fala sobre a adaptação do músculo esquelético ao exercício físico, considerações moleculares e energéticas. O artigo é uma revisão de vários artigos americanos, espanhóis, portugueses e brasileiros, feitos por 3 pesquisadores. E pode passar. Bom, já é de nosso conhecimento que as atividades físicas possuem vários benefícios para a saúde do corpo humano e para o desenvolvimento dos músculos. Só que com o advento das ciências ômicas, que são as ciências que estudam as bases do DNA, os nucleotídeos, os ribossomos, desde a miogênese do músculo, a gente obteve resultados que dizem que, além desses benefícios que são mais visíveis para a saúde, os exercícios físicos e o pós-exercício trazem benefícios para a miogênese muscular, além de contribuírem para o transporte e a oxidação de substratos, que são as substâncias químicas presentes nos músculos, como os aminoácidos, as prostaglandinas, entre outras substâncias, que contribuem para até mesmo o rejuvenescimento do músculo, dos músculos do corpo humano. Também o exercício físico ele vai contribuir para o metabolismo mitocondrial, ou seja, vai aumentar essa capacidade de... Vai aumentar a capacidade da fosforilação oxidativa das moléculas, além de que... Além de que o exercício físico a longo prazo ele vai aumentar a plasticidade molecular, e se ele for feito de uma forma periódica, você vai ter um maior desempenho, e esse desempenho não só reflete na parte macro, mas na parte micro, que é o que será abordado nesse artigo. Pode passar aqui a parte da Denise. Boa noite, pessoal. Eu sou a Denise e eu vou falar um pouco sobre a introdução desse artigo que vai ser abordado hoje. O exercício físico, geralmente executado, é um fator de estímulo que induz a uma série de adaptação no músculo esquelético. Assim, a conhecida variedade de benefícios promovidos exercício físico vem sendo progressivamente ligada à vasta rede de vias de sinalização e moléculas reguladoras que coordenam as respostas adaptativas do músculo esquelético ao exercício físico, promovendo o esclarecimento de patologias que promovem progressiva perda de massa muscular, como, por exemplo, a sarcopenia no envelhecimento e a caquexa no câncer. Repetidos episódios de contração muscular promovidas pelo treinamento físico são potentes estímulos para adaptações moleculares. Nesse contexto metodológico de grande impacto científico, buscou-se resumir neste trabalho as principais respostas moleculares sofridas pelo músculo esquelético ao exercício físico. Foram focados alguns aspectos moleculares das adaptações dos músculos esqueléticos ao exercício físico, caracterizando-se os principais biomarcadores, algumas principais vias sinalizadoras e o papel mitocondrial, revelando então alguns novos paradigmas para o entendimento desta área.
a Daniela. Minha parte é sobre as bases moleculares transcricionais e tradicionais das adaptações do músculo esquelético ao exercício físico. O trabalho muscular é caracterizado por uma expressiva indução gênica, proteica e metabólica. As adaptações musculares ao exercício são a base da modificação do estado sedentário para o fenótipo dito exercitado. Esses mecanismos moleculares que governam estas conformações envolvem uma progressiva e gradual alteração do conteúdo de proteínas e atividades da enzima. Assim, respostas agudas e adaptações crônicas do músculo esquelético induzidas pelo exercício físico promovem alterações no conteúdo de mRNA, na atividade de enzimas e no conteúdo de proteínas que resultam em ganho função contrátil, desencadeando ativação ou repressão de vias moleculares de sinalização que regulam a transcrição e a tradução de proteínas. Mudanças orgânicas transientes, porém acumulativas, pós-exercício, incluem processos biológicos. Dentre eles, de forma principal, listam-se transcrição de genes relacionados aos fatores regulatórios da miogênese, ao metabolismo de carboidratos. Os fatores determinantes para respostas moleculares são a intensidade, a duração e a modalidade do exercício praticado. A ativação das vias moleculares intracelulares desencadeadas pela contração muscular durante o exercício físico regula a plasticidade do músculo esquelético, de maneira que a tensão mecânica gerada provoca alterações que ativam ou inativam determinadas vias de sinalização celular. Dessa forma, os efeitos somados de cada sessão de exercício resultam a longo prazo em aumento da função contrátil, aprimorada seleção do substrato energético especificado para o trabalho mecânico, transcrição de genes relacionados aos fatores regulatórios da miogênese, eficiente transporte, captação de carboidrato, aumento da mobilização e oxigenação de gorduras, elevada atividade mitocondrial através da fosforilação oxidativa e, por fim, aprimorada regulação transcricional de genes envolvidos na biogênese mitocondrial. Olá, pessoal, sou a Juscelene e vou estar dando continuidade ao nosso trabalho. Então, olá, pessoal, sou a Juscelene e vou estar dando continuidade ao nosso trabalho. Então, a estabilidade de proteína e a localização subcelular de complexos fatores transcricionais dentro do núcleo e da mitocôndria são também afetados. A elevada expressão gênica durante o estímulo da contração muscular, que promovida pelo exercício físico, vai acabar desencadeando progressivamente e gradualmente a síntese de proteína, que são responsáveis pelos ajustes intrínsecos estruturais e funcionais do tecido muscular esquelético, tudo isso relacionado ao exercício. Esses ajustes, eles vão contribuir para maximizar a entrega de substratos para a síntese de energia. Ou seja, vai contribuir para que aumente a entrega do substrato para a síntese de energia, a capacidade respiratória mitocondrial e a função contrátil durante o exercício, o que vai resultar aí numa otimização de performance em futuras atividades físicas. E, consequentemente, vai acontecer o aumento da resistência à fadiga, ou seja, a capacidade de suportar esse acontecimento. Então, assim, olhando nessa figura, a gente vai observar o comportamento molecular aos repetidos estímulos agudos do exercício, no qual promovem o crescimento do conteúdo do mRNA. O mRNA seria o RNA mensageiro. Esse que leva a mensagem até os ribossomos, lá são unidas e de lá trazem informações genéticas para a síntese de proteína. Porém, quando o estímulo é interrompido, ele retorna à base.
Então, assim, quanto mais estímulo houver pelo exercício físico, mais vai ser desencadeado uma gradual e progressiva alteração no conteúdo de mRNA e proteínas, ganhando assim uma performance. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Tenham todos uma boa noite. Agora sobre a regulação molecular do músculo esquelético ao exercício aeróbico, as adaptações metabólicas e mitocondriais. A contração muscular induz diversas modificações em complexas vias de sinalização que regulam a plasticidade do músculo esquelético. E a contínua perturbação do meio ocasionada pelo treinamento físico promove, no tecido muscular, mudanças adaptativas morfológicas e fisiológicas. Os estímulos bioquímicos e biomecânicos gerados pela contração muscular modificam a homeostasia do músculo esquelético, que são detectadas por sensores intracelulares que desencadeiam um sinal levando à ativação de uma complexa via de sinalização intracelular que inclui moléculas, sendo elas proteínas, quinases, fosfatases e deacetilases, que promovem o acionamento de alvos específicos, resultando em transcrição e tradução de proteínas. A magnitude desses efeitos são dependentes principalmente da intensidade e duração do exercício, que induzem alteração na tensão mecânica, turnover do ATP, fluxo de cálcio, balanço redox e produção de espécies reativas de oxigênio, que são ROS, e hipóxia, que são o balanço do oxigênio intracelular. Durante a hipóxia, a atividade da enzima PHD é inibida, o que permite a estabilização e a translocação de HIF1-alfa, que é o fator induzível por hipóxia, para o núcleo, formando um complexo ativo com o fator HIF1-beta. Assim, a regulação transcricional do HIF durante a hipóxia provê a sobrevivência celular, aumentando a habilidade celular de obter ATP a partir de vias independentes da participação do oxigênio. Assim, o aumento do HIF1-alfa no exercício agudo já estabelecido coincide com a diminuição da expressão de PVHL, revelando um importante papel do HIF em promover benefícios metabólicos com o desempenho físico em atletas. A proteína quinase, sendo ela a MPK, é então ativada para conservar o conteúdo de ATP, inibindo as vias de biossíntese de glicogênio e proteínas, reciprocamente ativando a sinalização catabólica para restaurar o status de energia celular. Cronicamente, em resposta ao treinamento físico, relatórios evidenciam que a MPK promove a expressão de fatores de transcrição tais como NRF1, MEF2 e HDACS, e induz biogênese mitocondrial no músculo esquelético. Oscilações no conteúdo de cálcio durante a contração muscular sinalizam a atividade quinase da proteína dependente de calmodulina, sendo a calmodulina CAMKS, que são uma classe de proteínas serina ou treonina quinase envolvidas na plasticidade muscular. A isoforma da calmodulina predominante no músculo esquelético de seres humanos é altamente expressa em exercícios com intensidade extenuante, possivelmente devido ao adicional recrutamento de fibras musculares nesta condição, e a alta concentração de cálcio durante a formação das pontes cruzadas na contração muscular. Evidências mostram que a calmodulina e a sinalização do cálcio influenciam no transporte e captação de glicose, na captação e oxidação de gorduras, e na adaptação funcional do músculo esquelético. Fatores de crescimento, citocinas e o estresse celular, tais como a contração muscular, ativam a extensa família de proteínas quinase, ativadas por mitógeno, MAPK. Evidências mostram que a expressão de MAPK no exercício está relacionado ao status de energia, enquanto que a predominância das contrações concêntricas ou excêntricas está relacionada à ativação das outras vias, ERK1 e 2,
e JNK. Assim, uma larga variedade de processos fisiológicos, tais como a diferenciação, hipertrofia e a inflamação, são regulados pelos eventos transcricionais, desencadeados por fosforilação da MPKS, em diversos substratos localizados no citoplasma e no núcleo. Em termos da adaptação mitocondrial e angiogênese do músculo esquelético em resposta ao exercício, foi demonstrado em linhas gerais que durante a contração muscular, a expressão de P38-APK pode estimular a transcrição de PGC1-alfa, a ATF2 e MEF2. Uma das principais considerações a respeito da expressão gênica na mitocôndria refere-se à produção de ROS no músculo esquelético, durante eventos como a contração muscular. Isto mostra uma grande influência na produção e atividade de ROS, na expressão e atividade das MAPKs no músculo esquelético, durante o exercício, ativando a sinalização MAPK pela expressão de ativadores JNK, de interleucina 6 e do NF-κB. Por sua vez, atesta a importante sinalização das MAPKs sobre as adaptações metabólicas promovidas pelo exercício. Enfim, os trabalhos demonstraram que a NAD é usada como transportador de elétrons nas reações metabólicas de oxirredução, apresentando um papel preponderante na produção de ATP para a célula através de sua redução a NADH, durante a glicólise no citosol ou com participação do oxigênio na mitocôndria. Nesse contexto, as proteínas sirtuínas, sendo elas as SIRT, são dependentes de NAD. A SIRT1 está presente predominantemente no citoplasma e núcleo, enquanto que a SIRT3 está presente na mitocôndria, assim altamente sensíveis à elevação de NAD. Assim, a atividade de acetilase dos resíduos de lisina e subsequente aumento da atividade da SRT sobre os reguladores transcricionais e enzimas mitocondriais desencadeia alterações no estado redox celular, promovendo mudanças adaptativas na expressão gênica e metabolismo celular no músculo esquelético, resultando em aumento da função mitocondrial e desempenho no exercício. Em roedores, foi demonstrado que ocorreu elevação da atividade da SRT1 3 horas após o exercício, coincidindo com o aumento da razão NAD e NADH. Outro trabalho demonstrou que a expressão da SRT1 e SRT3 no músculo esquelético de indivíduos treinados, quando comparado aos indivíduos sedentários. Curiosamente, na condição de resistência à insulina no músculo esquelético, foi observada redução da expressão de SRT3, o que pode parcialmente explicar os efeitos terapêuticos do exercício, sobre a indução de função mitocondrial e aumento da atividade da SRT3 em diversas funções musculoesqueléticas. Boa noite, eu me chamo Gabriela Pereira. Eu vou falar minha parte, que é sobre proteínas. A aplicação de tensão, ou seja, a força gerada pela contração muscular, desencadeia uma sobrecarga mecânica que define a síntese de proteínas, largamente determinado pela sinalização da proteína mTOR e pela proteína P70S6K. Dessa forma, a P70S6K é um regulador indispensável para a síntese de proteínas e biogênese ribossomal, que envolve a participação da proteína ELF4E, 4EBP1 e o EEF2.
fosforilação da 40E-BP1 pela mTOR suprime a ligação e inibição da ELF4E, formando um complexo ativo que inicia a tradução. Adicionalmente, a fosforilação da P70S6K leva a fosforilação da 40S ribossomal protein S6, que é a RPS6, e ELF4B, que coletivamente ativam a síntese de proteínas. Nesse contexto, o conteúdo aeróbico induz alterações celulares importantes, porém ainda pouco conhecidas, denominadas genericamente de biogênese mitocondrial, com aumento de número, densidade e volume de mitocôndrias, processo denominado de biogênese mitocondrial. Contudo, estudos em células musculares demonstraram que o balanço energético exerce grande influência sobre a quantidade e atividade mitocondrial, estimulando ou inibindo os processos de fissão e fusão de mitocôndrias. Uma vez que o tecido muscular esquelético é rico em mitocôndrias e altamente dependente da fosforilação oxidativa para a produção de energia, não surpreende o fato de que o aumento da capacidade aeróbica induzida pelo exercício ocorra em grande parte devido às adaptações mitocondriais. Durante o exercício extenuante, por exemplo, observa-se o aumento de 30 a 40 vezes do fluxo sanguíneo e do consumo de oxigênio intramuscular. De forma similar, a atividade do ciclo do ácido cítrico aumenta em 70 a 100 vezes nas mesmas condições. Olose foi o primeiro a demonstrar que apenas em 6 semanas de exercício físico, predominantemente aeróbico, foi capaz de dobrar o conteúdo mitocondrial e a capacidade oxidativa muscular. Wood demonstrou que após 6 semanas de exercício aeróbico, a densidade mitocondrial no músculo esquelético aumentou cerca de 100%. Estas descobertas ocorreram há quase 5 décadas e no início da década passada ocorreram avanços significativos no sentido de elucidar os mecanismos moleculares que coordenaram essas respostas. Assim, diversos estudos demonstraram que uma única sessão de exercício aeróbico é capaz de aumentar rapidamente a expressão de PGC1A, um cofator de transcrição-chave na aditividade de diversos fatores de transcrição nuclear, como os fatores respiratórios nucleares 1 e 2, NRF1 e NRF2, e de transcrição mitocondrial, a TFAM, responsável pela transcrição e replicação do mtDNA. Os fatores NRF1 e 2 são requeridos para a biogênese mitocondrial e os receptores nucleares alfa relacionados ao estrogênio ERA induzem a expressão de genes que regulam a fosforilação oxidativa, biogênese mitocondrial e a síntese de ATP. Ambos fatores NRF1, NRF2 e receptores do ERA mostraram-se elevados no tecido muscular em resposta à oxidação de ácidos graxos. Nesse contexto, o fator de transcrição MEF2 induziu o aumento de fibras musculares oxidativas e no conteúdo de PGC1A no músculo esquelético em resposta ao exercício aeróbico. Nesse contexto, o músculo esquelético é caracterizado por possuir uma elevada expressão de PPAR-beta. Esta proteína é abundante em fibras musculares oxidativas. Tem sido considerado um mecanismo essencial durante o exercício prolongado, promovendo aumento da oxidação de ácidos graxos. Tem sido demonstrado que a ativação do receptor PPAR-beta no músculo esquelético induz a expressão de genes envolvidos no metabolismo, tais como FATP, HSL, LCAD, PGC1A, UCP2 e 3, EDK4 e CPT1. A função do PPAR-beta no metabolismo muscular foi também demonstrado em estudos com camundongos, PPAR-beta-KO,
em que a expressão de LPL, LCAS, MCAD, HADHA, UCP3 e PGC1A foram significativamente reduzidas, além da diminuição de número de fibras musculares oxidativas. A presença de níveis elevados de diaglicerol no músculo esquelético de indivíduos treinados mostrou indução na proteína PKC, que desativa a sinalização da insulina. Nesse contexto, mudanças na expressão e atividades de proteína que regulam o metabolismo de gorduras no músculo esquelético em resposta ao exercício aeróbico têm sido relatadas, tais como reguladores SCD1, DGAT1, ATGL e CGI58. As proteínas PLIN2 e PLIN5 são importantes reguladores do metabolismo de gorduras no músculo esquelético. A proteína PLIN2 é essencial para o estoque de triglicérides intramusculares e inibição da lipólise, sendo, portanto, a expressão das proteínas PLIN2 e PLIN5 altamente reguladas no exercício aeróbico. Foi demonstrado que indivíduos idosos exercitados tiveram maior expressão de PLIN5 em comparação com sedentários, e que jovens atletas possuíram elevada expressão de PLIN2 e PLIN5, quando comparados aos controles. Mais recentemente, o músculo esquelético tem ganhado o status de órgão endócrino, acumulando evidências de que durante o exercício esse tecido tem produzido e secretado citocinas e peptídeos ativos, miocinas, na circulação. Essas miocinas têm exercido papel endócrino sobre o tecido adiposo, fígado, intestino e pâncreas, ou efeito parócrino, autócrino localmente. A IL-6 é uma das muitas miocinas que exercem uma variedade de efeitos envolvidos com a adaptação do músculo esquelético ao exercício, incluindo uma hipertrofia e angiogênese. Outra miocina descoberta mais recentemente é a irisina, que possui um papel sobre o escurecimento do tecido adiposo branco, elevando o gasto de energia basal e atenuando a resistência à insulina induzida pela dieta em roedores. Esses achados claramente demonstram o papel do músculo esquelético como órgão secretório, que representa uma intrigante via para pesquisas translacionais, embora a extensão desta regulação em resposta ao exercício seja ainda desconhecida. Um emergente paradigma da regulação molecular pós-transcricional exercido pelo exercício físico no músculo esquelético envolve a ação do miRNA, que inibem a tradução de proteínas ou aumentam a degradação do RNA. Por exemplo, o miRNA 499 codificado pelo gene MHCl, sendo que forma MYH7B, é proposta como regulador do tipo de fibra pela diminuição da expressão de SOX6, PURB e SP3, uma vez que são repressoras da expressão de MHCl. Adicionalmente, promovendo a conversão de fibras tipo 2 para tipo 1, coincidindo com a elevação do metabolismo oxidativo em roedores e a melhora do desempenho de corrida em esteira. Contudo, as implicações sobre as mudanças adaptativas da expressão de genes no músculo esquelético ainda não são claras, requerendo estudos adicionais para fundamentar as hipóteses. Em termos gerais, essas adaptações moleculares do músculo esquelético ao exercício físico refletem o aumento do conteúdo de proteínas envolvidas na síntese ATP mitocondrial, elevação de proteínas envolvidas no ciclo de KRBS, maior mobilização, transporte e oxidação de ácidos graxos, eficaz metabolismo glicolítico, maior capacidade antioxidante
eficiente transporte e captação de glicose e síntese de glicogênio, e aumento da entrega de extração de O2 para o músculo esquelético, sendo influenciados por fatores intrínsecos, principalmente pela intensidade e duração do exercício, por fatores metabólicos, que incluem o padrão de recrutamento de fibras musculares, atividade enzimática e conteúdo de substratos, e por fatores extrínsecos, que incluem as condições do ambiente, status nutricional, idade e a composição corporal, corroborando para o maior desempenho de atletas em competições esportivas e ainda mais recentemente como terapia não farmacológica contra disfunções musculoesqueléticas relacionadas à perda de massa muscular, como por exemplo a sarcopenia no envelhecimento ou a caquexia no câncer. Pode passar. Boa noite, eu sou a Bruna e eu vou falar sobre as considerações finais. As bases moleculares das alterações moleculares pelo músculo esquelético em resposta ao exercício têm sido recentemente uma área de interesse para os pesquisadores. A biologia molecular estuda as ômicas, junto com a bioinformática e a biologia de sistemas. Foca em rede de vias de sinalização e moléculas reguladoras que coordena a resposta ao músculo esquelético. É um importante instrumento terapêutico contra desordens metabólicas. Os efeitos pleiotrópicos do exercício de complexidade das respostas sugerem que as múltiplas vias de sinalização para ver uma conformação do músculo. Nesse trabalho, apresentamos dezenas de marcadores moleculares obtidos em estudos, sobressaindo que os benefícios do exercício contra as disfunções metabólicas e prevenção de doenças crônicas podem ser mediadas. Era isso. Esse artigo, como o outro artigo que o grupo da fisioterapia apresentou na aula da semana retrasada, ele também traz bastante questões específicas, ele fala muito das questões de proteína, ele mencionou muitas vezes as questões da função das mitocôndrias, que é produção de energia, ATP, né? Ele falou muito ali também da questão do ciclo de Krebs, mas são informações, pessoal, como a Pro falou, tá? Qual foi a ideia? Que vocês vivenciassem um artigo científico, porque eu não sei se vocês já tiveram esse momento, né? De pegar um artigo e vivenciar isso. Então, a ideia é essa, que vocês vivenciem e entendam como é o linguajar desse artigo, como que é o desenvolvimento dessa pesquisa. Por mais que hoje vocês sintam assim, poxa, mas não entendi praticamente nada do que está se tratando, não importa. Mesmo porque vocês estão na primeira fase, muitas coisas vocês ainda não viram aqui com a gente, né, na faculdade, mesmo as questões mais aprofundadas das organelas celulares, quando entra a mitocôndria, a questão do ciclo de Krebs, eu não sei se vocês já viram em alguma outra disciplina, né? Mas, enfim, mas é tudo que vocês vão passar. E aí vocês vão lembrar desse momento, desse artigo, né? Então, assim, foi muito bom. O grupo conseguiu fazer o seu papel. Uma coisa, assim, que eu também fico muito contente é o seguinte, os amigos que estão tendo dificuldade com a internet, que estão tendo a dificuldade mesmo com o computador, meu computador não tem microfone, ou eu estou com o meu computador estragado, né? Ou a minha internet está fraca, se preocuparam em encaminhar os áudios. Então, isso tudo mostra o envolvimento e a Pro fica bem contente do lado de cá. Pessoal, enquanto vocês estavam apresentando, eu estava escutando, alguns alunos da turma de vocês estavam me mandando WhatsApp que não estão entrando, não conseguem entrar por questões pessoais, né? E que a apresentação era hoje, do artigo deles. Bem, eu mandei um e-mail para vocês na semana passada, explicando que não haveria nossa aula da semana passada em função da semana de enfermagem,
e explicando o que ia acontecer hoje e semana que vem. Dizendo que hoje a gente teria a apresentação de um grupo do artigo e a Bianca e o Felipe, e que semana que vem, no dia 27, a gente teria a apresentação da Dani, da Denise, da Gabriela, do Joas, da Jusilene, da Larissa e da Joyce, da unidade 4.2, e também a apresentação do outro grupo de enfermagem com relação ao artigo de fadiga muscular. Isso tinha ficado claro para vocês nesse e-mail, gente, e inclusive eu reforcei o e-mail essa semana, falando o que ia acontecer hoje, porque o grupo do fadiga muscular, alguns amigos estão assim meio desesperados achando que a apresentação era hoje. Não é. Eu acho que eles confundiram, porque tá tudo certo para semana que vem, tá? Ótimo. Tá certo, tanto que tá tudo certo. Tá, fico mais tranquila, porque daí eu pensei, meu Deus, de novo eu não consegui explicar como é que vai acontecer, porque daí eu mandei o e-mail para vocês, né? Explicando que hoje era uma unidade e um artigo, e semana que vem é uma unidade e um artigo. Mas, Larissa, beleza, se tá tudo ok. Duas amigas do grupo teu entraram em contato comigo agora, desesperadas, que não estão conseguindo entrar na aula, mas que querem mandar o áudio para apresentação do artigo, e eu falei, não, é semana que vem. Mas que elas estão em computador, então elas estão meio perdidas ainda, assim, sabe? Mas eu já expliquei para elas que é só semana que vem mesmo. Não tem problema. Então, fiquem preparadas para semana que vem. Tem o Paulo junto, então fiquem preparados para semana que vem, né? O Paulo saiu. O Paulo saiu? E mais uma saiu, Tatiana também. Mas o que? Cancelaram? Cancelaram, São da minha equipe, eu acho. Será? Olha, eles eram da minha, a Tatiana e o Paulo, né? Eu acho que do seminário eles são do grupo do Matheus daí. Tá. Então, daí do seminário, o Matheus precisa ficar atento para ir dividindo esses assuntos com quem ficou. Que engraçado, então, eu vou comunicar o Matheus coordenador, vou comunicar o Matheus, esse pessoal aí que vocês estão me falando que cancelou, né? Porque eu não sei se o Matheus tá sabendo disso, porque os professores não foram comunicados. Mas beleza. O grupo que apresentou o artigo conseguiu fazer muito bem, parabéns. Por mais complexo que ele por mais difícil talvez hoje, no futuro não vai ser. Mas por mais difícil, talvez hoje, a compreensão, principalmente quando fala ali da parte das proteínas, né? Da relação dessas proteínas com a questão muscular, conseguiram passar muito bem o seu recado, parabéns, a Pro gostou, tá? Agora, alguém gostaria de comentar alguma coisa com relação ao artigo? Nada? Então tá. Então agora vou pedir para a Bianca e para o Felipe falarem sobre a introdução do sistema reprodutório feminino e masculino, tá? Porque na semana que vem o sistema masculino ele vai entrar numa abrangência maior em detalhamentos, né? Então, vamos ver o que a Bianca e o Felipe prepararam para a gente. Bom, peraí que eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Tá bom, sem problema. Então, até enquanto você faz isso, eu vou mandar uma mensagem para o Matheus, coordenador, perguntando se ele está ciente desses amigos aí. Apareceu? Apareceu. Tá.
Tá, essa é, a gente então vai falar sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, origem, organização e histologia, referente à unidade 4.1. A gente dividiu entre o sistema reprodutor masculino, que ficou para o Felipe, e o sistema reprodutor feminino, que ficou para mim. Professora, quando for para começar, a senhora pode avisar. Pode começar. Então, boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Eu tentei não só pegar informações do livro, como eu também tentei buscar outras fontes para poder ficar um pouco mais claro até para mim entender. Então, eu vou falar um pouco sobre esse sistema, que também pode ser chamado de sistema genital masculino. Eu dividi em 3 pontos, como vocês estão vendo no slide, que é qual sua principal função, quais os órgãos componentes desse sistema e funções de cada estrutura. Pode passar, Bianca, por favor. Então, esse sistema tem por função gerar células sexuais masculinas, né? Ou gametas masculinos. Além disso, ele é responsável por introduzir esses gametas no sistema reprodutor feminino. Então, ele tem uma função endócrina e uma função de espermatogênese, né? Ele vai produzir os gametas, que são as células masculinas, como também produzir o espermatozoide. Pode passar, por favor. Então, a gente deve saber que esse sistema é composto por algumas estruturas e órgãos, né? Eu coloquei nessa ordem, no livro vai estar de uma ordem diferente, mas eu coloquei nessa ordem para poder seguir o padrão, né? Desde a espermatogênese... A linha do raciocínio. Isso, até a ejaculação. No caso, ele é composto por testículo, epidídimo, ductos diferentes, vesículas seminais, ducto ejaculatório, glândulas bulbouretrais, próstata, uretra, pênis e a bolsa escrotal. Pode passar, por favor. Então, as funções de cada estrutura. O testículo, ele tem dentro dele os túbulos seminíferos, que a função dele é a produção de gametas, que são os espermatozoides. E também, dentro do testículo, né, possui as células intersticiais, que são as células de Leydig. São responsáveis por produzir esse hormônio sexual, a testosterona, né? No caso, essas células elas vão estar em volta dos túbulos seminíferos, né? Aí, trazendo informação do livro, né, esses túbulos eles são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo em seu interior, que é formado por um epitélio, que é um tecido que contém basicamente 2 tipos de tipos celulares, que são as células de Sertoli, e possui função de nutrição e sustentação dos espermatozoides. E as células que são de linhagem germinativa, né, que são as que são produtoras dos espermatozoides. No caso, os túbulos seminíferos, eles têm 90% do volume do peso, né, do testículo. Pode passar, por favor. Logo em seguida, tem o epidídimo, que é um ducto, ele é considerado um ducto. Ele é responsável por coletar, armazenar os espermatozoides. Nesse ducto também é onde ocorre a maturação e a mobilidade, ficando aptos para a fecundação. Nesse ducto, né, ele é uma rede de túbulos também, e quando o espermatozoide está sendo formado, né, ele vai para esse ducto, e nesse ducto ele vai ficar no período de 15 a 20 dias para poder ocorrer essa maturação. E o que é essa maturação, né? Como vem falando, da mobilidade, né? Ele chega a esse ducto sem o flagelo dele, né? Formado. Então, é formado o flagelo dele para que ele tenha mobilidade. E é esse órgão aí no formato de C. Pode passar, por favor. A gente segue aqui no
ducto deferente, que vai ser esse canal condutor, né? Ele vai ser responsável por transportar, né, os espermatozoides até as vesículas seminais, a próstata e a glândulas bulbouretrais. No caso, são essas glândulas, né? Ele vai ter essa função. Pode deixar lá, Bianca. Então, ele passando por esse ducto, ele vai chegar até a vesícula seminal, né? E essa vesícula seminal ela vai ter uma função importante, que ela vai produzir um líquido, né? Que se chama líquido seminal. Que esse líquido ele é rico em frutose e fibrinogênio, e eles correspondem à maior parte desse sêmen, né? O que é essa frutose e esse fibrinogênio, né? Como é que ele vai agir? A frutose ela vai corresponder à energia, né? A energia de condução desse espermatozoide, e o fibrinogênio ele vai ser a substância coagulante, que ela vai servir como cola, né? Quando chegar lá no útero da mulher, ela vai servir para colar na parede, né, do útero. Aí a gente segue pelo ducto ejaculatório. Esse ducto ele vai ser responsável por essa passagem, por finalizar o ducto antes da vesícula seminal, né, que é o ducto deferente. Ele vai chegar na vesícula seminal e logo em seguida vai ter esse ducto, que é o ducto ejaculatório. Então ele vai ligar entre essa vesícula até a próstata, né? E deixa eu ver. Depois disso ele vai chegar na próstata, né? A próstata ela tem uma função também, que é a função de produzir o líquido prostático, que é rico em coagulante e substância alcalina. Deixa eu ver aqui. Então esse líquido ele vai ser liberado através de poros na parede da uretra, que é rico em coagulante e rico em substância alcalina, para proteção contra a acidez da vagina, né, do sistema feminino, sistema sexual feminino. Então esse líquido ele vai ser responsável por fazer essa proteção até a chegada lá para poder ser feita a fecundação. Então a gente segue aí, a gente vai descendo, a gente vai chegando ali na glândula bulbouretral, né? A partir do estímulo que o ser humano vai ter, né? Ele vai ter esse estímulo. Então, antes que esse espermatozoide, esse sêmen que está se formando, ele chegue, né, na uretra, essa glândula vai ser importante para a lubrificação, né? No caso aqui, está responsável por secretar um muco lubrificante. Então, ele vai chegar quando o sêmen for chegar na uretra, essa uretra já vai estar lubrificada, né, para facilitar a passagem. Então, ela vai tanto lubrificar a uretra como a parte deixa eu ver aqui, essa parte externa, né, do pênis. Então, pode passar agora, Bianca, por favor. Beleza. Então a gente chega aí na uretra, né, que eu já estava falando, que é a porção terminal do trato reprodutor. Essa uretra ela vai ser um canal condutor para poder ocorrer a ejaculação, né? Como diz aí, ela já é a última passagem onde o sêmen vai passar para poder ser ejaculado. Então, a uretra ela mede de cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento e o seu diâmetro varia de 8 a 10 milímetros. Agora, os órgãos externos, eu falei dos órgãos e estruturas internas, agora os dois órgãos externos, que são o pênis, que é o órgão de cópula, que ele tem por função, ele é o órgão reprodutor e excretor que abriga a uretra, e a sua ereção é proporcionada pelo fator de que ele é formado por tecido cavernoso e esponjoso, né? No caso, como eu estava falando, ele é o órgão de cópula, que ele a partir do estímulo, né? O corpo vai enviar sangue para que ele possa ser preenchido ali, para que forme a ereção, né? E então ser introduzido no sistema reprodutor feminino. Para finalizar, a bolsa escrotal, que é o escroto,
é uma cavidade que tem por função alojar e proteger os testículos, mantendo a temperatura adequada. Então, essa bolsa ela vai envolver os testículos e ela vai proteger, né? Porque a espermatogênese ela só vai acontecer se os testículos eles estiverem numa temperatura adequada. É uma temperatura que varia de 33 a 34 graus Celsius. Então, quando está calor, a bolsa escrotal ela vai fazer com que os testículos se afastem da pelve, né? E quando está frio, ela vai fazer com que os testículos se aproximem da pelve, né? Ele é um órgão externo por quê? Porque ele é um órgão externo. Porque se ele estivesse dentro da cavidade pélvica, por ser uma área por muito vasos, né? Por ser uma área que seria em dias quentes e acabar prejudicando, né, os testículos e não ocorreria de forma correta a espermatogênese. Para finalizar, a ejaculação, o homem ele ejacula cerca de 2 a 5 milímetros de sêmen e há cerca de 50 a 200 milhões de espermatozoides nesse sêmen. Então, essa é a minha parte. Eu espero que eu tenha feito que a galera entenda, né? Gaguejei um pouco, me perdoe. É isso aí. Obrigado. Foi ótimo, foi ótimo. Tem a próxima unidade que vai ser mais aprofundado. Essa unidade 4.1, ela é bem isso que você colocou, Felipe. Elas são tópicos, questões pontuais, tá? Mas foi muito bom. Eu quero falar umas coisinhas com relação ao espermatozoide, né? Ele, ali no momento da maturação e onde vai estar sendo desenvolvidos os flagelos, a gente sabe que nem todos os espermatozoides que são produzidos, eles são produzidos 100% saudáveis, né? Nós temos espermatozoides, por exemplo, sem flagelo, nós temos espermatozoides com 2 flagelos, nós temos espermatozoides sem cabeça, nós temos espermatozoides com 2 cabeças. Então, esses espermatozoides que não são perfeitos, eles não participam da corrida, tá? Eles não participam ali, por exemplo, da corrida para tentar acontecer a fecundação. Esses espermatozoides, eles não participam. Outra coisa também bacana do espermatozoide que o espermatozoide ele é definido sexo feminino e masculino. Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Então, a gente tem espermatozoides femininos e a gente tem espermatozoides masculinos. Os espermatozoides masculinos, a durabilidade dele dentro do corpo da mulher, depois que aconteceu a ejaculação e ele começou a corrida para a fecundação, né, para possível fecundação, o espermatozoide masculino, ele é mais ágil, ele é mais rápido, só que ele dura menos tempo no corpo da mulher, tá? Ele dura pouco tempo dentro do corpo da mulher. O espermatozoide feminino, por sua vez, ele é mais lento, ele não é tão ágil, ele é bem devagar, ele não, né? Porém, ele dura mais tempo dentro do corpo da mulher. Então, a vida dele é maior do que o espermatozoide masculino. Então, existem alguns artigos, alunos, e existem alguns estudos que diz que se a mulher ela é bem regradinha na menstruação, tá? Se o ciclo dela menstrual acontece bem regradinho, a mulher, os estudos dizem, né? A mulher, ela consegue estar definindo o sexo do bebê, tá? Como? Por exemplo, o meu ciclo é de 28 dias.
E o meu período super fértil é no 14º dia, tá? Então, se eu quiser ter um filho homem, o que eu tenho que fazer? Manter relação sexual no 13º, no 14º dia. Por quê? Porque como o espermatozoide masculino, ele é mais ágil, ele vai conseguir chegar rapidamente nesse óvulo que foi liberado. E aí vai nascer um menino. Agora, se eu quero ter uma menina, se eu quero ter uma filha mulher, o que eu tenho que fazer? O dia auge para mim, que tem o ciclo de 28 dias, é o 14º, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter relação entre o 12º e o 13º, não mais. Porque aí, no 14º, quando esse óvulo for liberado, o espermatozoide masculino já vai ter morrido. Porque eu tive relação lá no 12º. Então, ele já vai ter morrido. E os femininos que são mais lentos, mais devagar, eles vão conseguir chegar. E aí, ele que vai fecundar e nasce uma mulher. Bom, professora, isso é comprovado cientificamente? Não, são estudos, né? São estudos, mas a gente sabe que o espermatozoide masculino é mais ágil e dura menos tempo, e que o espermatozoide feminino ele é mais lento, mas é que a resistência dele no corpo da mulher é maior. São estudos. E também a gente tem que ter um ciclo menstrual bem regradinho para dar certo, né? Existem vários casos que mostram que foi feito esse tipo de cálculo e que deu certo o sexo do bebê planejado, né, gente? Mas, assim, é uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês. E a outra questão que vocês já sabem, só um pouquinho, tem alguém pedindo para entrar, a Larissa. A outra questão que vocês já sabem, que não é novidade, mas a Pro vai salientar, é que o homem, ele está sempre produzindo espermatozoides novos, não é verdade? Então, se eu tiver uma ejaculação com 20 anos, os meus espermatozoides são novos. Se eu tiver uma ejaculação com 40 anos, os meus espermatozoides são novos. Se eu tiver uma ejaculação com 60, com 70 anos, os meus espermatozoides são novos. Então, o homem, ele está sempre produzindo espermatozoides novos. Já a mulher, não, né? A mulher, ela nasce com aquele grupo de óvulos dela. A cada menstruação, ela libera. A cada ano que passa, esses óvulos, eles vão diminuindo e eles vão ficando mais velhos. Então, a mulher tem essa desvantagem. Por isso que falam da idade da mulher para ter filho, que para ter o primeiro filho, depois dos 30 anos, já fica um pouco mais arriscado para ter um filho com síndrome de Down, por exemplo, né? Por quê? Porque os óvulos dessa mulher já estão com 30 anos. Gente, antigamente falava-se muito isso, quando a mulher tinha filho com 21, 22 anos, 23 anos. Hoje a mulher, ela está tendo filho mais do que 30 anos, tá? Muitas mulheres, elas estão tendo filhos com mais de 30 anos, a medicina está super avançada. Porém, o risco existe sim, porque é um espermatozoide mais velho, um óvulo mais velho, né? O risco existe sim. Então, essa é a desvantagem. Mas, mesmo assim, as mulheres, elas estão tendo filhos com uma idade mais avançada do que antigamente a nossa mãe ou a nossa avó, que tinham filhos ali com 15, 16, 18 anos. Não que isso não aconteça hoje, acontece. Mas a mulher madura, a mulher moderna, ela está prorrogando um pouco mais essa gestação, né? Mas foi muito bem, Felipe, adorei, parabéns. O grupo tem alguma pergunta para o Felipe?
Não, professora! Vocês se combinam. Valeu, galera. Vocês Ainda se bem. combinam para não falar nada, né? Tô sacando. Mas tudo bem, Felipe. Foi muito bom. Você conseguiu passar o teu recado, tá? Com certeza o pessoal compreendeu. Agora vamos ver a Bianca falando o feminino. Bom, então, como eu já disse, o meu sistema reprodutor feminino. Vou começar. Aqui eu coloquei uma foto representando o sistema completo. Eu vou começar falando. Compartilha, Bianca. Compartilha aí, eu não tô vendo. Não tá? Mas tá compartilhado. É? Eu acho que não. Peraí que eu acho que demorou isso aí. Tá bom. Peraí. Agora foi? Foi. Tá. Foi. Tá, aqui eu coloquei uma foto do sistema reprodutor feminino ali completo e depois eu vou estar falando de cada uma deles. Aqui, o sistema genital feminino. Bom, ele é composto pelo pudendo feminino, que é, por sua vez, composto pelas estruturas que formam o sistema reprodutor feminino externo, sendo os lábios vaginais, os orifícios da uretra, da vagina e o clitóris. Esse pudendo era antigamente chamado de vulva. Seus lábios vaginais podem ser grandes ou pequenos, são dobras externas da pele formadas por tecido adiposo e é responsável pela proteção dos órgãos internos do sistema reprodutor. O clitóris corresponde ao órgão sensível que permite o prazer no organismo feminino. Os ovários, eles são glândulas responsáveis pela ovulação periódica da mulher no processo de liberação dos ovócitos. Também é responsável pela produção de hormônios sexuais, estrogênio e progesterona. Então, aqui eu coloquei como uma imagem dos passos dessa ovulação. O ovário ele é revestido pelo epitélio. Como é que eu acho que tem uma parte? Isso. O ovário ele é revestido pelo epitélio germinativo que se apoia Cadê? Como é que esse nome é complicado? Na turma albogênea. É assim, professora? Isso. Isso, e por folículos primordiais. Esses folículos são envolvidos por uma camada de células foliculares achatadas presente em grande quantidade. Bom, o que é a ovulação? A ovulação é o processo do ciclo menstrual da mulher em que os folículos ovarianos é rompido, liberando o ovócito para que encontre o espermatozoide e ocorra a fecundação. Esse processo é constatado pela ação dos hormonais foliculares estimulantes e luteinizantes. As tubas uterinas são canais que desempenham a função de transportar os ovócitos secundários ou zigotos do ovário até o útero. O epitélio que reveste essas tubas uterinas é formado por células aliadas e por células secretoras. As células aliadas irão contribuir para o transporte dos ovócitos ou do zigoto até o útero. Bom, o útero é o órgão responsável por recepcionar o embrião que se forma após a fecundação, proporcionando-se o seu desenvolvimento na gestação. Além de proteger esse embrião sobre o choque mecânico, o útero também impede a transposição de impurezas e a contaminação contra micro-organismos patogênicos.
auxiliando também na manutenção da nutrição, uma vez que é formado, que atua na formação da placenta e no cordão umbilical. Opa, esqueci de uma parte. Por fim, a vagina é o canal que irá receber pênis durante o ato sexual. Além disso, possui como função a eliminação de fluxos menstrual e a concentração no momento do parto normal. O sexo genético é estabelecido no momento da fecundação dos gametas mas, no entanto, os gônados, órgão que os seres vivos produzem suas células sexuais necessárias para a reprodução, só começam a se desenvolver suas características sexuais por volta da 7ª ou da 8ª semana. Mas esses órgãos, eles são, tanto feminino como masculino, eles são iguais no início da gestação e eles só se diferenciam a partir e no começo, esses órgãos, tanto no feminino e no masculino, eles são iguais. E eles só se diferenciam no momento só se diferenciam por volta dessa 7ª ou 8ª semana, ali onde ocorre a diferenciação. É mais ou menos isso, acho que eu não consegui me explicar muito bem. Por isso que quando a gente faz o pré-natal e vai fazer o exame do ultrassom, eles falam que não adianta tentar ver o sexo do bebê muito recente, de gestação, ali na 4ª, 5ª, 6ª semana, porque não vai conseguir ver nada, né? Então, o sexo do bebê no ultrassom, ele é legal a gente tentar ver a partir da 12ª, 13ª semana. Na 16ª semana, com certeza a gente já consegue ver bem certinho se é menino ou menina, porque também lá no início do desenvolvimento desse embrião, o clitóris, ele também está muito inchadinho e pode se confundir com um pênis, né? Então, o médico que está visualizando e vai fazer esse laudo, ele pode se confundir. Por isso que eles esperam a 16ª para ter mais certeza do sexo do bebê. E o nosso corpo feminino, estou falando agora o meu corpo feminino, das meninas que estão aqui hoje com a gente, o nosso corpo, o nosso útero, ele se prepara todo mês para engravidar. Todo mês o nosso útero se prepara para engravidar. E aí ele cria uma camada interna, tá? Uma camada fofinha. Para quê? Para receber esse óvulo que passou pela fecundação. E aí esse óvulo fecundado, ele vai se grudar nessa caminha, entre aspas, né? Nessa parede que se criou nesse útero. Esse óvulo, ele gruda ali para iniciar o desenvolvimento de um embrião que vai virar um feto, né? Um zigoto e daí um feto. Muito bem. Mas o que acontece? Eu não engravidei, porque eu não quero engravidar. Eu estou me cuidando para não engravidar. Mas o meu útero se preparou para eu engravidar. E aí ele começa a fazer o quê com essa camada que ele preparou para receber o óvulo fecundado? Ele começa a descamar. Ele começa a descamar. E essa descamação, o que é, gente? Menstruação? Ah, Felipe! Nossa, olha, a gente tem aqui a Bianca, a Dani, a Joyce e a Solange. E um menino que respondeu a menstruação. É muito bem, é isso aí. Então, o meu período fértil... Oi? No caso do espermatozoide, quando ele não é utilizado, ele é reabsorvido, né? Isso, ele é. E assim, ó, pessoal, o período fértil da mulher... Como assim reabsorvido? Oi?
Como assim reabsorviu do esperma? A mulher, o corpo da mulher absorve. Tá? Por exemplo, assim, ó, gente, eu quero engravidar, tá? Eu quero engravidar, então eu estou me preparando para isso, então eu mantive a relação sexual, e aí eu tenho dificuldade, eu já sei o meu histórico, então o que eu vou fazer depois desse ato sexual? Vou ficar quietinha, vou ficar deitada, se possível ainda meio que erguer o quadril, né? Para quê? Para que eu não vá perder nenhum líquido que foi ejaculado que possa estar saindo espermatozoides também. Então, eu quero engravidar, eu me preparo dessa forma. Agora, a mulher que não quer engravidar, por exemplo, manteve a relação sexual e daí ela levanta, talvez vai tomar um banho, ou não sei o que, não sei o que. Algum líquido já sai, né? Algum líquido já sai, e o que ficou lá dentro, o corpo vai absorver. O corpo da mulher vai absorver o que ficou lá dentro, tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês é assim, o ciclo menstrual, a metade do ciclo é quando a mulher ela está liberando óvulos, certo? Para uma possível gestação. Muito bem. Esse momento, ele antecede a menstruação, né? Ele é antes da menstruação. Então, é nesse momento que o corpo feminino começa a organizar dentro desse útero essa camada que eu estou explicando para vocês, que é a camada onde o meu corpo está se preparando para receber esse zigoto, né? Porque aquele óvulo foi fecundado por aquele espermatozoide que virou um zigoto. E esse zigoto, ele vai ser alojado nessa caminha que o meu útero preparou. Mas eu não engravidei, porque eu estou me protegendo, eu estou tomando anticoncepcional, ou enfim, né? Aí o meu corpo tem que se desfazer dessa caminha que ele preparou. Aí ele começa a escamar e é aonde vem a menstruação da mulher, né? É onde vem a menstruação, que é a resposta daquele corpo que não engravidou, certo? Mas quando a gente for estudar mais profundo na próxima unidade o sistema reprodutor feminino, vocês vão ver bem essa parte toda. A menstruação, ela é um ato natural do corpo feminino, né? Existem muitas linhas de pesquisa e, inclusive, muitos médicos também que são adeptos a isso, de fazer com que essa mulher não menstrue, certo? Ou tomando direto pílula uma atrás da outra para não menstruar, ou usando aquele DIU, o Mirena, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Mirena, que também é um DIU que faz com que essa mulher não menstrue. Existem muitos médicos que têm essa linha de raciocínio e muitos convencem as suas pacientes a não menstruar, porque não precisa menstruar, não, né? Porque se você não menstruar, você não vai ter tanta tensão pré-menstrual, que depende da mulher. Tem mulheres que ficam agressivas, tem mulheres que ficam choronas, tem mulheres que ficam sensíveis, depende da mulher. Tem mulher que tem muita dor de cabeça, então depende da mulher qual vai ser o seu sintoma de tensão pré-menstrual. Que aí, quando você não menstrua, também você melhora essa parte da tensão pré-menstrual, né? Mas eu acredito que a menstruação, ela é uma situação natural do teu corpo, né? Eu, professora Fernanda, não sei dizer para vocês qual é a minha opinião sobre isso. Se eu acho que a gente deve menstruar ou se a gente não menstrua. Não sei dizer para vocês, mas só estou dizendo que existem essas linhas de trabalho de alguns ginecologistas que orientam as suas pacientes a não menstruarem por achar que não tem necessidade disso, né? Muito bem, Bianca. Mesmo nervosa, você conseguiu passar o seu recado, sim. Foi bom, estou gostando muito. Estou achando que vocês estão se envolvendo.
que vocês estão pesquisando e procurando dar o seu melhor nessas aulas diferentes que nós estamos tendo. Então, eu estou gostando muito, estou ficando bem satisfeita, parabéns, continuem assim. Alguém tem alguma pergunta para a Bianca? Ninguém, né? Tá bom. Deixa eu prover um negócio aqui. Gente, nós fizemos a correção dos exercícios. Nós fizemos a correção dos exercícios do livro até que unidade? Vocês lembram? Até 2.4. Falta 2.4. Então, falta a unidade 3 e a unidade 4 para correção, né? Isso, a 2.4. A partir da 2.4 falta. 2.4, unidade 3 e unidade 4. Gente, eu quero falar um negócio para vocês aqui, ó. Fiquem atentos nos e-mails, tá? A Pro tem se comunicado com vocês explicando as próximas aulas e as coisas que irão acontecer por e-mail. Espero que todos estejam recebendo e entendendo. Se não ficar claro, se vocês não entrarem, não compreenderem, me questionem. Tem um grupo do WhatsApp, ou pode me questionar isolado. Pro, não entendi o que você botou ali no e-mail, para não ficar dúvidas, tá? Na aula da semana que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o outro grupo do artigo para encerrar essa história. A gente vai ter a unidade 4.2, que é com... só um pouquinho. Daniela, Denise, Gabriela, Joas, Jusilene, Larissa e Joyce, a unidade 4.2, e nós iremos corrigir a unidade 2.4 e toda a unidade 3, tá? Nós iremos corrigir toda a unidade 3 e o 2.4. Então, se organizem, se preparem para que a gente faça isso na aula da semana que vem. Mas eu vou mandar o e-mail, vou deixar tudo escrito, registrado, porque às vezes a gente pode esquecer das instruções. Também fiquem atentos quando a Pro mandar o e-mail, e aí eu vou botar como título do e-mail aula prática, para vocês saberem como que elas vão acontecer e quando elas irão acontecer. Fiquem atentos também, porque a Pro já explicou. Para quem chegou depois, eu vou explicar que nós teremos algumas aulas práticas um pouco diferente, né? Não em laboratórios, mas aulas práticas que foram gravadas. E aí, depois que vocês assistirem essa aula em casa, a gente vai estar desenvolvendo um trabalho sobre ela aqui, ao vivo, no dia da nossa aula, e eu vou estar avisando vocês para vocês se prepararem. Fiquem atentos no e-mail. Que eu ia falar, são tantas informações, mas a princípio eu acho que era isso, né? Pessoal, alguma dúvida do que a gente tratou hoje? Eu vou parar de gravar para a gente discutir as dúvidas e tal, porque isso não precisa ficar gravado.